Cardoso Moreira, mas sou cidadão itaperunense porque tenho título e resido aqui há quase 50 anos. Tenho um trabalho prestado nessa cidade, uma cidade que eu adotei como, não a primeira, mas a segunda, tanto que constituí família e vários projetos, já participando já desde o início de vários projetos em relação à questão da nossa raça, com muito orgulho, né? A raça negra Itapiruna. Teve altos e baixos que eu vou narrar mais à frente, mas atualmente eu estou presidindo o Sindicato dos Profissionais de Saúde de Itapiruna e região noroeste. Mas a Guarda Mirim tem 33 anos, vai fazer dia 25 agora, eu sou um dos iniciantes. Fui o primeiro presidente e estou agora com mais um mandato. E o Conselho Municipal de Saúde, que temos aqui junto a nós o conselheiro Malafaia, que também é da militância, igual seu tio, seu pai e tantos outros mais. Em relação à questão da raça, vamos colocar assim, porque a raça para mim é humana, é só uma. Mas infelizmente tudo que existe, que a gente está vendo aí, inclusive essa semana se comemorou os 50 anos da morte do Luther King, e ali deixou bem claro que naquela época, já 50 anos atrás, se lá já era complicado, imagina aqui. E o que nesse período que a gente tem feito? Temos feito tudo com todos, inclusive com aqueles que não quiseram participar ou de repente não aparecer, porque Itapiruna tem uns rótulos que não dá para conferir. Tipo, quando eu vim para cá, há 48 anos, 50 anos praticamente, no tênis, Itapiruna Tênis Clube e no Ilha Cine Clube, eu não podia adentrar, por causa da pele. Assim como vários artistas vieram aqui e se negaram da mesma forma. Então você tem que ter uma válvula de escape e ser inteligente, capaz de resolver o problema e criar oportunidades. O que eu fazia? Arranjava uma namorada branca e entrava nos dois clubes. Prestou atenção? Olha só a estratégia. Tinha que fazer isso porque eu tinha que participar. Humano como todo mundo. Isso acontecia desde aquela época, agora não muito mais. Agora já perdeu muito foco porque não deu certo o que eles pensavam. E ali você conhecia várias pessoas que às vezes não tinham o mesmo propósito, mas tinha que estar com calça de linho e ter um sobrenome muito forte e que, de repente, ia de encontro a todos aqueles que queriam ter a oportunidade de participar, ajudando até. Até porque a primeira roleta de Itapiruna foi no Itapiruna Tênis Clube e o porteiro era negro, totalmente negro na concepção da palavra, porque eu, você, Malafaia, a gente já está mais ou menos, não somos pardos, mas né, dá uma colher de chá aí. Mas ele não, ele era diferenciado. E ele era o porteiro, trabalhou lá por mais de 30 anos. E se a gente viu isso aí, e depois a gente em reuniões do nosso movimento, do Moab, que eu participei desde o início, junto com Malafaia, Zé Luiz, era mais do que um contraditório, quase que era um estupro isso aí, né? Porque não tinha, a não ser uma meia dúzia que tinha, a Camosini e outros mais, que tinham um diferencial através da educação. Mas eu, seu tio, seu pai, Malafaia e outros mais, passamos momentos aí que não dava para tolerar. Seu tio, José Luiz Ribeiro,
um dos grandes nomes que Itaperuna tem hoje, independentemente da raça, como um ser humano capaz. O seu pai, como é que ele chama? Kibe. Não, é Janilson. Janilson. Janilson, sobrenome Bernardo. Vicente, até porque conheço já a família toda. Bom, vamos lá, vamos seguir. Fale pra gente um pouco sobre a sua concepção do racismo em geral. O que é o racismo para você? O racismo para mim é uma doença incurável, que de repente vai chegar nos finalmente como? Através de política, fazendo o que a gente está fazendo aqui, porque se não tiver argumento e capacidade para negociar isso, vamos começar lá do Martin Luther King, vamos deixar para trás um pouquinho. Negociando, conversando, exigindo, pedindo, fazendo, não vai chegar a lugar nenhum, porque ainda hoje você observa que para nós é muito difícil ainda, até certo ponto, o mercado de trabalho. No caso da mulher negra, é muito mais. Você vê aí o perfil a nível da América Latina, mas a nível do Brasil é muito grande ainda, a dependência da mulher negra em relação ao mercado de trabalho, e às vezes com a qualificação, com toda qualificação possível para um mercado de trabalho, seja qual atividade que for. Ainda há resistência. Eu conheço Itaperuna, já dentro do movimento também, o nosso saudoso Zé Veríssimo, a filha dele, nossa companheira, e que de luta também, ficou pouco em Itaperuna, foi estudar. Ela, após a formatura dela de medicina, ela ficou 2 anos em Niterói e Rio, onde ela já estava, para conseguir um plantão por amizade do pai, que ele é oriundo da fazenda do estado de Niterói, um dos primeiros. Um plantão semanal para ela sobreviver. E hoje ela mora na França, trabalha lá e não tem problema nenhum em relação a isso. Seria redundância falar que o marido dela é até meio sangue azul e é de raça branca. Isso nem cabe, sei que não tem porquê. Mas ela passou esses 2 anos que ela via Itaperuna, ela chorava. Às vezes eu estava lá na casa do Zé Veríssimo, na casa dela, e ela queria, como uma oportunidade e alguém para fazer alguma coisa, e na realidade não conseguia chegar a lugar nenhum. Até que de repente apareceu a oportunidade e ia lá. Mas o racismo, para terminar esse bloco, essa pergunta, eu ainda vejo o racismo ainda como uma doença, entendeu? Como não incurável, mas uma doença muito perniciosa para nós da raça negra, ainda. Espero que num futuro bem próximo a coisa se resolva. Gilson, você tem alguma história de racismo que aconteceu com você? Tem. Você lembra? Você relata aí? Tem. Poderia relatar? Seria a segunda? A exemplo do Gilson aqui que está dando essa entrevista nesse projeto. Vamos começar pelo mais fácil e o mais bonito, vamos colocar assim, que é a nossa idade, ainda jovem, começando a namorar. Isso aí, enquanto existir mundo, vai existir isso aí, porque o relacionamento, independente da idade, é que começa tudo. Pegou o ato político é todo, para namorar, para casar. E não seria diferente comigo. Em 2 casos, em Itaperuna. Namorando, começando a namorar, e no dia seguinte, ou na mesma semana, a família na varanda. Esse é o primeiro caso. Deixando bem claro para a senhora, o senhor não está sendo nem será bem-vindo aqui na minha casa para namorar minha filha. Eu gostaria de saber o motivo, eu conheço,
a sua filha há quanto tempo, a gente estuda lá no colégio Bittencourt na época, né? E a gente tem uma certa amizade, então houve um interesse, e eu acho que isso aí é mais do que normal. Não, mas não interessa. Não interessa, se eu não volto aqui mais, porque não falou raça, né? Eu sou preto é cor, raça é negra, raça é negra. E o outro caso foi meio diferente, mas quase com a mesma proposta. Você está vindo aqui namorar minha filha, você mais ou menos há uns 15 dias. Com qual a intenção? Olha, se o relacionamento chegar aonde precisa, é claro que um namoro, um relacionamento termina casando. Mas esse casamento, se é o pensamento seu, não vai acontecer não, porque o dela eu já falei. Não nos interessa e a amizade até pode continuar, mas eu não quero porque eu não me adapto bem, nunca me adaptei aos negros. Eu nem argumentei, né? Ele foi embora e acabou. E aí nunca mais. Eu voltei lá e nem falei no mesmo assunto porque não interessa. Inclusive hoje aí alguns deles dessa família precisam de mim, mas aí eu faço questão porque a minha inteligência está acima disso. Falando agora um pouco sobre o Moab, você poderia falar pra gente como você conheceu o movimento e qual foi o motivo de você querer ingressar? O movimento, ele tem algumas fases, mas a fase inicial, como nosso companheiro Malafaia, desde o momento do Marco Zero participou, eu cheguei logo depois, não muito tempo, vamos imaginar mais ou menos 6 meses, não, mais ou menos uns 6 meses, um ano. E o seu tio, José Luiz Ribeiro, a gente sempre teve muita aproximação por causa de projetos, e a nossa militância em relação a Itaperuna, por todos esses motivos que eu já citei até então. A gente ia para a Câmara e fazia um movimento lá para não passar uma matéria tipo loteamento, Itaperuna, ilegal, imoral, sem infra e sem estrutura nenhuma, do jeito que os homens da lei não, os homens de posse de dinheiro queriam fazer. Aí chegou um momento, quando foi a aprovação da nossa Constituição Municipal, vou colocar esse nome, colocamos naquele recinto da Câmara mais ou menos 10 sacos de palha de arroz para tumultuar e parar. Então o nosso movimento era um movimento forte e destemido, enfrentando tudo e todos, da forma que eu já coloquei, e lembrando como que acontecia. A gente se reunia, agendava do zero ao número que desse, pontuando o que a gente ia fazer. E nisso, a gente quase que se especializou. O seu tio, o João Luiz, ele, com muita militância e muito conhecimento, naquele momento lá, trabalhou comigo, inclusive, no hospital, ele já trabalhava numa oficina de lanternagem, mas ele tinha muita habilidade, porque ele tinha muito tempo para ele ler muito, e só sabe muito quem lê muito. E aí fizemos uma parceria. Nesse momento, o Malafaia acho que ainda não estava, mas não estava ainda ligado a gente. Mas de qualquer forma, eu e o Zé Luiz, a gente pegava mais o boi pela unha, vamos colocar assim. E ali, essa amizade que vai até hoje, tudo que acontece, que começou a acontecer desde aquele momento que a gente começou a fazer junto, que se conheceu, até hoje permanece. E só vai acabar quando a gente sucumbir. Com certeza. A luta vai ter que continuar mesmo. E eu já repasso para os meus, que eu já tenho neto, tenho uma bisnetazinha, entendeu como? Com certeza. Esmorecer nunca. Tem que só avançar. E nem olhar para o chão. Nós temos esse compromisso de não olhar para baixo. Eu tenho que olhar para cima. A água vem de cima e quem manda em tudo está lá em cima. E a resistência nossa, ela é clássica, porque vamos esquecer o 1500. Vamos lembrar
de que a Inglaterra escravizou o americano, escravizou o chinês, o indiano. O que mais escravizou hoje através das colônias foi a Inglaterra. E depois, claro que tem um resquício hoje aqui, desde esse período. Mas a participação nossa maior, pela vinda dos nossos irmãozinhos, ela tem alguns períodos que, historicamente falando, avançou e outros não. Outros ficou meio estagnado. Mas, de qualquer forma, hoje, eu sei, vendo a diferença de lá para cá, não vamos botar nem 500 anos. Antes disso já tinha Anjo do Zumbi, outros vultos, vários movimentos para que não acontecesse o que hoje ainda acontece muito pouco, mas ajudou a resolver. E nos trouxe um legado para não dormir nunca, continuar com essa batalha. Dormir no bom sentido, né? Vigiar e continuar batendo de frente, se for o caso, e batendo para todos aqueles que chegam, que querem participar, tá junto no movimento, independente de tudo que acontece. Porque o mercado de trabalho para você vai ficar restrito, tá? Às vezes o vizinho não vai te aceitar muito por esse motivo, e aí você tem que ter estratégia para comandar isso aí, o movimento em si. A proposta, desde aquela época que eu já citei para você, era de fazermos a diferença. E isso nós começamos a fazer e continuamos a fazer até hoje. A diferença do ingresso ao movimento, o nome nem seria diferença. Eu fui, como os outros, mais um soldado nessa fileira para combater, de todas as formas, procurando um resultado. E o resultado, a partir desse movimento, para mim, que passou junto a essa sociedade, eu falo comunidade, a nível de Itabiruna, foi de importância, mas de tanta importância que, se você falar que não teve, que não foi positivo, que não valeu a pena, naquela época, fazer o que nós fizemos, que teve outras coisas aí muito mais fortes, claro que eu faria tudo outra vez, enquanto eu viver. E aí, para mim, que veio de uma cidade menor do que Itabiruna, acompanhando hoje Itabiruna como está aí, que hoje é um diferencial. Dia a dia, paulatinamente, acompanhando e vigiando os movimentos contrários ao nosso movimento. E isso a gente continua batendo, intelectualmente, claro. Mas, se amanhã eles criarem um movimento igual ao nosso, que não vai acontecer nunca, criar uma situação de querer massacrar um de nós, não vai dar certo. Nosso movimento, ele conversa. Mas se ele partir para a ação, não fica sem estar no movimento, deixando o outro apanhar sozinho. Experiência já de mais de 30 anos. Com os que eu conheço e os que eu conheci. Vamos resolver da melhor forma. Não há... Era assim. Fala pra gente algum momento marcante que você viveu no Moab. O movimento mais marcante do Moab foi quando o Zé Luiz e outros mais, vamos citar o Zé Luiz como referência, porque não poderia deixar de ser. Quando ele chegou a ser secretário de Educação do nosso município. Claro que houve resistência. E aí não podemos deixar de citar a Carmozina, a irmã dela. Como é que é o nome, gente? Lembra o nome dela?
e outros vultos de Itaperuna que fizeram a diferença. Mas esse momento em que o Zé Luiz chegou ao secretário do município, esse foi o mais marcante. Porque isso, se a gente for discutir épocas, tem outras situações, entendeu? Como os talentos nossos, do pessoal nosso, que foram muitos, entendeu? Mas o do Zé Luiz foi mais, porque o Zé Luiz, ele é diferente por quê? Ele cria, ele pondera, eu já li umas 10 vezes e deve ter lido 50, O Senhor da Guerra. Não sei se vocês leram esse livro. E o Zé Luiz, assim como eu, ele sabe avançar, sabe atacar, sabe retroagir, e fora a liderança que ele tem, né? Você não pode deixar de falar que além no movimento todo, essas pessoas que fizeram a diferença foram todas importantes. Mas no caso do Zé Luiz, e a participação dele, politicamente falando, junto a um partido que é o nosso partido, apesar dos pesares, concorrendo de igual para igual, como cidadão, exercendo cidadania, em todo o tempo. Monetariamente não, mas isso aí é um outro detalhe. Mas de qualquer forma ele fez a diferença. Quando você chegou aqui em 69, pelo que nós conversamos. O Renascença estava em atividade. Eu digo isso porque o Renascença foi um marco para a gente, porque foi dada a oportunidade do negro ter o seu lazer, já que ele não foi o contraponto que fez a peça. Entendeu? Você chegou a frequentar o Renascença? Você tem alguma coisa, algum relato contado de história do local lá? Tem. Renascença, na realidade, naquele período, naquela época, né, nós só tínhamos 2 locais para o nosso lazer como clube. O primeiro, Renascença, e o segundo, Itapuã. E no Renascença, nós fizemos um grupo, nosso grupo mesmo. E aí agregaram aí muitas pessoas e muita gente, porque a participação era muito efetiva, não trazendo vultos igual o I e o tênis trazia. Mas nós tínhamos a prata da casa, como eu sempre coloco, dos artistas da cidade, nossos, com a Seresta, entendeu? Não era forró, era as modalidades, né? E terminando nas valsas, quando se comemorava no clube as datas do município e alguma coisa que havia sido criada. Eu cheguei a dançar com a rainha, que é a Sueli, lá do Castelo, do Renascença. E o Renascença foi um marco naquela época. Por quê? Vamos imaginar, não só pela raça, né, mas pela grandiosidade em si, politicamente falando, de alguns nomes, que eram cativos do clube e que comandavam junto com todo mundo. O Zé Veríssimo, José Reis, que foi vice-prefeito, vereador, Zé Veríssimo, José Reis, Carmozina, o pai da Carmozina, Antônio Reis, qualquer coisa assim. O Tutu, tá? E dali saindo alguns vultos, com seus instrumentos fazendo um diferencial a nível de Noroeste, tocando e participando e promovendo, sempre com o nome do Renascença e desse grupo todo que eu estou te falando. E para mim foi muito marcante porque não tinha política ruim, a política era social. Tudo que se resolvia a fazer era feito.
Se havia alguma divergência, claro que isso aí é normal. Tivemos lá, através do Agostinho Souza, que ainda está vivo ainda, com quase 100 anos, mas com a escaleta dele, acordeon, e a esposa dele era uma das chacretes, do elenco do Chacrinha na época, a Soninha, e que vinha para a Renascença, não ia no Ilha, no Itapuã, ou na Renascença, ou no Ilha, no Itapuã. No tênis e no Ilha, não. Então isso aí marcou pela época, junto com o seu Milton, saudoso Milton, que morreu, que também frequentava muito lá, pegando a parte da Carmozina e os demais, a parte lúdica de tudo isso aí, e mais o time de futebol, que o Porto Alegre, e Itapiruna tiveram vários, mas são alguns com destaque, que até a nível estadual é conhecido, entendeu? Bom, praticamente tudo era resolvido lá no Renascença. Então foi um marco, que não deveria, quer dizer, ali houve uma situação tipo inusitada em relação à questão de engenharia, mas isso foi um outro detalhe. Agora, enquanto durou, fez a diferença. Os clubes de Itapiruna eram 3 e era todo o comando desses 3 times passava pelo Renascença. Então é histórico. Cada membro do Moab, cada militante do Moab tem funções específicas? Se tiver, você pode falar pra gente um pouco da sua função específica dentro do Moab? Eu, na realidade, eu deixo para a direção do Moab, eu fui vice-presidente até agora, no ano passado. Eu peço ao Zé Luiz, hoje presidente, e ao Malafaia, secretário, olha só, me deixa meio que solto e me deu a incumbência para resolver da forma que eu posso. Angariando alguma coisa, né, como a nível de festa, os jantares que a gente sempre foi feito como o Moab fez no 20 de novembro, as festas, né, como lá na Concha Acústica, e aí eu fico com função e ao mesmo tempo livre, quer dizer, eu vou cumprir aquele pedido como membro e fazendo o que eles podem me delegar em qualquer momento, só que é o ano todo. O que nós temos agora para fazer? Isso, vamos fazer. Como que eu entro aí para fazer? Sua função vai ser essa, por causa de outras atividades. Mas cada elemento lá, ele, na realidade, ele tem múltiplas funções. Ele não fica só preso, eu sou o secretário e só vou escrever e fazer ato. Não. A gente faz a função do presidente, o presidente faz a função do secretário e vice-versa, entendeu? O doutor Marcelo, que também é diretor, e isso aí acontece, como sempre, desde o início. Ninguém fica numa função única, sem pensar num todo, no movimento, para fazer funcionar aquilo que a gente está se propondo a fazer. Você falou sobre as festas, os eventos. Você poderia falar para a gente sobre os projetos do Moab, os antigos, os projetos atuais também e os projetos futuros? Vamos falar dos antigos. Claro que em qualquer movimento tem que ter alimentação, né? Então a gente fazia, né, Malafaia? Não os jantares, mas fazia um movimento para angariar alguma coisa e fazer um almoço, para a gente discutir e formalizar alguma coisa para o final do ano, nas datas que o movimento sempre preservou. Isso sempre aconteceu, até hoje. E num passado recente aí, não houve o jantar por questões até financeiras, mas não foi esquecido, até pelo contrário, resgatando a imagem e aquele membro que fez a diferença junto a esse movimento,
pelo que ele fez. Por exemplo, vamos falar da questão artística, né? Porque o escultor é um artista. E outros segmentos que por lá passaram e fizeram a diferença. E nos jantares era promovido para a família desse, que nunca vai ser ex, companheiro ou companheira, resgatando junto à família aquela memória. Isso é fundamental. Você não pode, se você esquecer o passado, compromete o futuro. Isso é raiz. E isso o movimento nunca deixou de fazer. De qualquer forma, tinha que ser feito. Claro que há altos e baixos. Teve um momento que, para a gente atingir a meta e completar ali o que havia sido combinado, prejudicava. Porque vai ficar 2, 3, 4 correndo na frente até. Tem hora que cansa. Entendeu como? Por isso que esse movimento nosso nunca acabou, porque está chamando para cá, para discutir e de repente até começar a refazer alguma coisa que de repente a gente esqueceu ou não tinha como fazer, como está acontecendo nesse momento. Eu jamais imaginaria que estaria aqui nesse momento. Isso não é um depoimento. Batendo um papo que é história. E que virou, não, já é história. Isso seria humanamente impossível até um certo momento. Hoje não. Mudou e a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Meu filho, meu neto, meu bisneto, entendeu como? No caso do Malafaia, o filho, no caso do Marcelo, o filho, para essa semente não acabar. E aí, desses momentos que eu já havia citado, alguns companheiros achou que jamais poderia ser assim. Eu entendo que qualquer movimento que dê certo do errado, que dê errado, tem que fazer. Se não completar, não deu para fazer, vamos tentar novamente. Agora, não pode parar. E aí você fez na pergunta, você falou dos momentos. Os projetos antigos, projetos atuais, isso. Projetos futuros. Aqui é projeto. E o que está acontecendo em relação ao que o Zé Luiz e mais ele, o Malafaia, está propondo, está fazendo, é um resgate histórico do nosso rincão do Noroeste. Resgatando as fazendas onde por lá estiveram nossos irmãozinhos. A história até certo momento, claro, não há patrocinador, mas nós temos lá a Diezim, que é parceira do movimento e nunca vai deixar de ser, através da Sônia Shoa, resgatando isso aí que eu acho que está até demorando. Banco escolar. A Câmara lá dos legisladores, os vereadores, que já está dentro do mesmo projeto, dentro desse resgate, trabalhar a ideia de vir para o banco escolar, repito, para isso se transformar em quê? Pelo menos no nosso aqui, uma referência. Assim como tem lá na Bahia do Zumbi, tem os quilombos, igual o Campos tem, entendeu como? E isso é o novo, que na realidade não é tão novo, para nós não, mas é o momento, é o novo. E isso está sendo feito. Eu acho que nem acabou ainda, né? Está mais ou menos finalizando, né? Faltam umas duas ou três fazendas, me parece, não é isso? Então, o novo, o antigo, o novo e o atual, o movimento nunca deixou de trabalhar esses momentos. Até porque nós somos muito futuristas. O movimento Moab sempre teve isso. Não dorme. Não caiu no esquecimento do Moab, não teve isso. Nunca vai ter. Não vai, porque a gente vai correr atrás. Correr atrás, vai correr na frente, para resgatar o máximo que puder. De tudo. Você gostaria de deixar algum recado para quem quer seguir a militância, para jovens que querem ingressar no movimento, ou até para
Não só para jovens, para as pessoas que querem ingressar no movimento. No caso seria as pessoas. Uhum. A importância é tamanha que dentro do nosso movimento amanhã tiver que pagar uma mensalidade para atingir o ponto da pergunta que você fez, com certeza. E chamar dentro de qualquer movimento, qualquer ação, Deus não precisa porque Ele está junto com a gente, Jesus Cristo. Dentro do Noroeste, vamos colocar assim, com certeza. Sábado, domingo, feriado, se precisar, nós vamos aonde tiver que ser. Para chamar as pessoas, passar para eles tudo que foi feito até agora, o que foi resgatado, qual foi o resgate que está sendo resgatado, para todos participarem. Independente da cor da pele. Porque às vezes alguém fica meio constrangido, assim, eu sou de raça branca. Eu não vou no movimento porque não pega bem, não existe isso. Para nós, sim. Nós temos que fazer o diferencial, mas sem ferir. Igual o Che Guevara. O chicote numa mão, o doce na outra, mas com ternura. Porque senão choca. Só não vou chamar o cidadão ali porque ele é de raça branca. Não existe isso. Até porque a Bíblia até condena isso. Raça é humana. Agora, a cor da pele é uma coisa que Deus deu, a gente tem que administrar isso. Agora, o que for necessário, eu como membro desse movimento, em qualquer dia, qualquer hora, em qualquer época, vou estar aí, dentro de cadeira de roda, para chamar para dentro, de fato e de direito, porque a partir da hora que o conhecimento faz a diferença. Tá? Somos todos iguais, mas a diferença ela tem que ser respeitada. E cada um pode ser diferente, mas tem que ser muito bem colocado. Repito, para não ferir. Não. Nosso movimento é um movimento negro. E qual o problema? Como tem dos neonazistas e outros mais aí que são outras siglas, que o cara toca, seitas, essa coisa toda. O nosso movimento é mais um, para resgatar alguma coisa que vamos colocar aí de 2000 anos, começando lá do Egito, até porque lá não tem branco, o Egito é África. E a gente imaginando de lá para cá, eu acho que nós fizemos muito pouco ainda, apesar de ter feito muito, fizemos muito pouco. E esse resgate depende muito de vocês jovens, que têm mais tempo, de forma direta, individual, coletiva, digital, não, de fazer o diferencial e chegar para perto de nós. Já estamos meio, não cansados, nem para esse movimento, não. É por causa de tempo, de outras atividades. Eu acho assim, como na faculdade você tem lá o diretório acadêmico, isso é democracia. Poderá se criar uma situação quase idêntica do movimento, tipo distrital. Na Viosa tem um polo, aqui tem outro, aqui já tem. Isso já a nível de Itaperuna. E depois a gente amplia. E abrir para o debate. Vai ter um interesse muito grande. Um interesse político e de conhecimento. Porque história nós temos. Movimento e a nossa raça. História que não falta. Mas tem que transferir e transmitir isso aí. Então, eu estou mais que satisfeito com essa entrevista e os movimentos, para fechar aí a sua pergunta, para arrebanhar aí mais um exército. Pode ser até o exército de um homem só, mas não importa. Começou com um. Isso, repito, enquanto eu estiver, mesmo sem falar, eu escrevo. Quando a cadeira de roda, o movimento vai continuar, porque isso eu prego para os meus e é mais do que necessário que isso aconteça. Entendeu? Porque é uma outra discussão, mas há
dentro dessa situação toda, alguém que às vezes ele não quer nem aparecer porque ele pode perder a oportunidade, entendeu? Bom, o nosso grupo é muito autêntico, entendeu? Bom, é muito autêntico. A gente não abre mão de todas as situações para agradar A ou B ou para ter uma vantagem econômica ou política, não. Esse grupo nosso não tem isso. Porque senão eu não estaria. Então, agradar fulano porque fulano pode fazer isso. Entendeu como? Está dando para entender. É presumido, mas dá para entender. E o nosso grupo não tem isso. É firme no pensamento, na razão, na discussão. Show? Eu queria te agradecer, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço.